não é apenas com oração. A oração ele traz para mim, mas o reino se movimenta quando eu ando, quando eu me movimento, porque o reino está dentro de mim. O reino não é físico, não é material, não é palpável. O reino está dentro de nós. Então, aonde eu chegar, a luz tem que brilhar, a paz tem que reinar, a presença de Deus tem que reinar naquele lugar. Mas é que a gente não olha muito para essa questão, e a gente precisa entender que essa ativação espiritual é para nós, um privilégio nosso, mas ela tem um propósito de glorificar a Deus e de alcançar as outras pessoas. Então, quando Deus está agindo de uma forma extraordinária, o que acontece? Você, como templo do Espírito, está andando, e com certeza alguém vai passar e vai te bater. Vai escurar em dia, aí você vai olhar: opa, desculpa nada, rapaz, o que foi? O que fizeste para mim? Aí você tem aquela paz, você vai começar a falar: calma. Aí ele vai no chão, você vai dizer: Jesus te ama. Um dia uma colega, uma irmã lá da igreja, que trabalha no banco, e aí chega, e ela bem calma, mais calma do que eu, a marcha lenta completa. E ela estava lá atendendo um cliente, e aí chegou um cara estressado, que não tem pavio. Jesus te ama. Ela puxou na hora. Porque no nome de Jesus, todo o joelho vai se dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Aleluia. É que nós não sabemos fazer isso. Às vezes eu fico pensando, na igreja a gente tem muitos cacoetes, né? Irmão, levanta o nome de Jesus. Meu amigo, você está na igreja, o cara é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é batizado. Eu ainda tenho que usar o nome de Jesus para ele levantar. Que é isso, meu amigo? São os cacoetes que a gente acaba criando dentro da igreja, né? E não precisa, irmão, levanta. Vamos adorar a Deus, por favor, levante, né? Em nome de Jesus, levante agora, irmão. Só o sangue de Jesus, né? Eu tenho que usar o nome de Jesus para os outros, para se curvar diante dele. E com certeza, quando isso acontece, o ambiente todo ele é transformado. Como os teólogos que trabalham com batalha espiritual dizem, que os céus de bronze, eles são abertos. E as bênçãos de Deus começam a chegar sobre a vida daquelas pessoas. E a igreja começa a ter uma transformação. Ela passa a ser como um imã e começa a atrair as pessoas. O vento do Espírito sopra sobre eles e eles vêm em direção à igreja, ou vêm em direção a você, para você auxiliar essas pessoas, para você falar de Jesus, para você dar o que você tem dentro do seu espírito, dentro da sua alma e dentro do seu corpo, a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Só que nós não temos mais tempo, querido, para ficar esperando. Quando vai ser? Quando vai acontecer? Não. O tempo é agora. Nós estamos na guerra dos espíritos, os espíritos das trevas e o Espírito de Deus. Eles estão em luta através das nossas vidas. E é o tempo de nós buscarmos essa ativação, de nós buscarmos conhecer cada vez mais de Deus, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E quando nós formos ativados, tivermos esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, nós vamos entender a palavra, vamos ter fome e sede de justiça, vamos querer resplandecer a glória do Senhor, seremos verdadeiramente transformados. Então essa é a hora para nós buscarmos a presença de Deus. Talvez se a gente, em vez de orar muito tempo pedindo as bênçãos de Deus, e se nós orássemos pedindo: Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, me ensina o que é amar a Deus. Falar nisso eu ainda não consegui ainda descobrir com as pessoas o que é amar a Deus. Você sabe o que é amar a Deus? Vai dizer: não, eu fui lá fazer evangelismo lá disso. Não é mais, isso é servir. Porque de repente o Hélio pode ter falado: se não for Jeová vai pesar a mão. Ele não falou isso, lógico. Qual que é amar a Deus? A Bíblia diz que os dois maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus?
A gente só vai saber quando a gente tiver intimidade com Ele, quando conhecê-lo verdadeiramente. Exemplo prático, em termos de família, de casal. O marido dá tudo o que a esposa precisa. Carro, roupa, vai para o shopping, diz, olha, compra tudo à vista. Você sabe como é que compra à vista? No shopping, só passa à vista. Comprou tudo à vista. Viu, pastor? Deu o cartão para comprar à vista, né? Só à vista, passa e não compra nada. E aí, naqueles dias de conversa, que a panela está fervendo, aí ele relata, mas eu comprei um vestido para ti semana passada, comprei um par de sapato, fiz isso, fez aquilo. Mulheres, digam sim ou não. E o que você diz para ele? Mas não é isso que eu quero. Eu quero a sua presença. Eu quero o seu carinho. E Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sair evangelizando no fogão aí, num solo de rachar. Deus quer isso? Quer. Mas o que é mais importante? Lembre-se de Marta e Maria. Marta agoniada, assando um peixe, fazendo uma feijoada para Jesus. E Maria aos pés de Jesus. E Marta agoniada, Jesus, só eu ralando aqui e ela só nos teus pés. Ela escolheu a melhor parte, ficar aos meus pés. E olha o que a gente tem feito de coisas para o reino, não está escrito. Mas está lá junto com ele. Parece Jacó, eu sou largo, depois de me abençoar. É difícil, irmão. É difícil, não é tão fácil. Você ficar lá conversando com alguém que você não vê, que muitas vezes você não sente, sabe que Ele está ali, que Ele está com você, e que Ele está em você, como diz em João 14:17, que o Espírito Santo o mundo não pôde receber porque não o conhecia, porque não o vê e por isso não recebeu, mas nós o conhecemos, por isso Ele habita em nós e está conosco. Você gastar um tempo só adorando a Deus, você sozinho, estou falando com você só. Aqui na igreja é a coisa mais fácil que tem. Você não está em pé, o irmão do louvor diz, irmão, vamos levantar. O cara não levanta a mão, irmão, levante a mão. Aí começa a levantar, irmão, abre tua boca, canta, faz alguma coisa. Isso é induzido, é conduzido. Não acontece, na maioria das igrejas, não acontece nada espontâneo. Não acontece nada espontâneo. No caso do Ministério do Louvor, tem que virar nas tripas coração para fazer as coisas acontecerem. Aí imagina você sozinho, só você e Deus, e o Espírito Santo. Você investir meia hora de oração com Ele, sem pedir nada, só exaltando a Ele, só glorificando a Ele. Você acha que é fácil? A rapadura é doce, mas não é boa não. Não é fácil não. Porque nós fomos formados com um padrão do mundo de aceleração, de não controlar as nossas emoções. Nós sofremos de SPA. SPA quer dizer síndrome do pensamento acelerado. Você está aqui, mas está pensando longe. Fulano é que devia estar aqui, ele deveria estar ouvindo isso. É a síndrome do pensamento acelerado. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso. Já está pensando no amanhã. Minha filha menor tem 22 anos e às vezes a gente está almoçando. Quem a gente vai jantar, hein? Eu nem acabou de almoçar. A ativação nos leva a tudo isso, queridos. A viver esse propósito e a cumprir a missão da vida que Jesus delegou a todos nós. Nós poderíamos correlacionar para você entender melhor sobre a ativação espiritual. Aqueles que gostam de numerologia bíblica, tem duas numerologias aqui para você. No Antigo Testamento, em Números capítulo 11, no verso 16 e verso 18, e Lucas capítulo 10, verso 1 ao 24. Moisés já estava cansado, já estava enfadado. Milhares e milhares de pessoas, e só ele que tinha que dar aconselhamento. Só ele que tinha que atender o povo para resolver as questões.
E aí ele teve que buscar conselho com o sogro. Aí eu costumo sempre brincar com a sogra, eu gosto mais da minha sogra. Imagina se ele fosse buscar um conselho com a sogra, o que ela ia dizer, né? Ainda bem que foi com o sogro. Fosse com a sogra, larga esse negócio, pá, vai cuidar da tua mulher, dos teus filhos, vai cuidar da tua família, né? E o sogro dele disse: está pesado para ti, divide, partilha com outros. E aí Moisés foi e conversou com Deus. Deus disse para ele: escolhe 70 pessoas que vão te ajudar. Moisés escolheu os 70. E Lucas diz que Jesus escolheu também 70. A diferença dos dois é que Moisés estava cansado. Para ele era pesado. Ó vida, ó céu, está pesado, está cansado. Ele precisava de alguém para compartilhar, para ajudar. Já para Jesus não estava cansado. Ele queria acelerar o processo de evangelização. Ele queria ampliar a manifestação do reino dele. Porque ele poderia fazer isso sozinho. Mas como ele criou o homem, ele vai usar o homem, vai usar a mulher para fazer essa expansão do reino. Então ele chamou os 70 e delegou a eles. E eles foram me evangelizar. Saíram de dupla, de 2 em 2. Hoje os mormons fazem isso, nós não fazemos. Testemunho de Jeová faz isso, nós não fazemos. E saem 2 em 2, gravata preta, camisa branca, e alguns dizem que só chega na hora do almoço. É para comer. Tem alguns mormons lá na igreja, ex-mormons lá na igreja, eles sempre falam isso. Só dá na hora que já está na mesa, eles chegaram. Temos aqui para conversar, para te discipular. E aproveitava, não fazia desfeita para o irmão, né? Participava do pão também. Então os 70 receberam de Deus para cumprir a sua missão. Alguns princípios para nós sermos ativados espiritualmente. O texto básico, 2 textos básicos, está em Abacuque, capítulo 3, no verso 1 e 2, quando ele faz a sua oração. Ali o cara tinha uma intimidade com Deus tão grande que o texto de Abacuque é uma conversa dele com Deus. É uma conversa. Ele fala, Deus responde. Ele fala, Deus responde. Deus orienta, ele pergunta. Tanto é que ele diz: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Agora, como nós estamos vivendo, aviva-nos. Por mais que a figueira não floresça, não tenha nada na geladeira, a geladeira deixa que parece pouco, que só tem água, mesmo assim eu confiarei em ti. Mesmo assim eu me alegrarei. E o outro texto, a 2 Crônicas 7,14. Falamos de manhã: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender e sair dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Então, não é falta de oração para o mundo ser transformado. Não é falta de oração para o mundo ser transformado. É falta de ativação espiritual da nossa vida. Nós precisamos viver a presença do Espírito Santo. Ele precisa se manifestar através das nossas vidas. E esse tempo já está acontecendo, mas vai aumentar cada vez mais, porque a unção, ela é um processo crescente. Porque se viesse tudo de uma vez, ninguém teria capacidade de suportar. E ela vai aumentando. À medida que a gente vai buscando, que a gente vai se tornando íntimo com Deus, Ele vai te revelando, vai te dando entendimento na palavra. E aí você vai se aprofundando. Ele vai te revelando. E você vai se tornando muito parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Dá uma olhada para quem está. Vê se ele se parece com Jesus. Não é a aparência física, mas é o que está dentro. É o que está dentro. Princípios éticos e morais. A sua forma de viver. A gente ouve muito as pessoas falarem, às vezes no trabalho, que o cidadão não consegue
desenvolver a atividade, ou só chega tarde, e aí fala, diz que é crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, não faz nada que presta, só vive reclamando da Bíblia. Aí em casa, parece que é um ringue, é só briga, é todo mundo falando alto. Aí o vizinho, olha, vai para a igreja domingo, vai para a igreja domingo. Eu chego em casa, olha o que acontece. Não estamos vivendo a cultura do reino de Deus. Não estou dizendo que você não vive, estou dizendo da igreja de um modo geral. Ela não vive a cultura do reino. Porque se nós vivermos a cultura do reino, nós vamos impactar o mundo. O mundo vai ser transformado. O mundo será transformado. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E Jesus veio e já desfez as obras do maligno. E a Bíblia nos diz no Salmo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu ao Filho do Homem. E nós somos filhos do homem. Então essa terra é nossa, foi dada para nós. Glória a Deus. Ela é nossa. Aí tem que chamar o evangelho, toma posse, mas como é tomar posse? É a mesma coisa, diz, abre seu coração, irmão, eu vou me matar se eu abrir meu coração, eu vou matar. O que é abrir o coração? Aleluia. A gente fala muito isso, mas não explica. Como que é isso? Abre seu coração. Eu vou morrer. Vou morrer. Há muito mecanismo dentro da igreja, muita falta de sensibilidade ao Espírito. Isso a igreja precisa buscar. Precisamos buscar cada vez mais. Então, desses princípios, a gente pode tirar 4 princípios. Diga comigo: oração, jejum, temor e meditar na palavra. Se eu fizer isso com sinceridade, com disponibilidade, não é ler a Bíblia por ler a Bíblia, não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Você vai em muitos lugares, não tem nada a ver com o dia, não está lá aberta a Bíblia, no Salmo 91, para espantar os maus olhados, para espantar o olho gordo, o cego aqui dentro. Né? Ela sozinha aberta não funciona. Ela está escrita no meu coração e no seu coração. Ele diz a palavra. Ela foi escrita não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do nosso coração. Pelo Espírito Santo de Deus. A ativação do Espírito Santo, ele desfaz a esterilidade do crente. Quantas pessoas que estão na igreja e não conseguem refletir a glória de Deus e ganhar uma pessoa para Jesus? As estatísticas dizem que nós somos quase 1/3 da população terrestre. Então isso quer dizer que em 3 dias Jesus já estaria voltando. Porque se cada um assumisse a sua posição e evangelizasse 3 pessoas, a matemática não falha. Então o evangelho seria propalado para todos. Em 3 dias. Você vai ter que viajar bastante, vai gastar tempo. Mas os 3 dias de evangelização estava morto. O evangelho não tinha sido propalado. Mas não, nós ficamos numa zona de conforto. Às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque tem medo de arriscar, tem medo de avançar. Mas se nós estamos com o Espírito Santo que Ele está conosco, nós não podemos recuar, não podemos retroceder. Por isso que a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Que Deus não se alegra, e se alegra daquele que olha para frente. Então essa esterilidade, ela deixa de existir, porque eu passo a vigiar, e eu passo a ter essa fome e sede de justiça. Quando a gente entende bem a palavra, quando ela fala que nós somos sal e luz,
Quando somos sal da terra, e a gente começa a salgar, dá o quê? Sede. E a Bíblia diz que Jesus é a fonte da água viva. Então, quando eu faço alguma coisa para a pessoa de bom, ela vai ficar com sede. Eu salguei, eu dei gosto à vida, e ela vai querer mais. Ela tem sede. Aí eu levo para Jesus. Levo para Jesus. A ativação espiritual, ela desfaz aprisionamentos espirituais. E a igreja hoje, de um modo geral, ela não trabalha muito com aprisionamento espiritual. E o diabo não quer saber se você falou brincando ou se você falou sério. Ele pega a sua palavra e coloca em prática. O que é aprisionamento espiritual? Bem rápido, vou dar só um exemplo para você. Quando morre um ente querido, a pessoa, às vezes, naquele desespero, diz: eu queria morrer junto com ele, eu queria estar no lugar dele. Essa pessoa ficou presa espiritualmente. Na sua vida diária, é uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que o que ela pega, ela não consegue fazer, não consegue prosperar, porque ela está morta. No mundo espiritual ela está morta. Ou quando eu digo, eu queria ser igual o Neymar, não o cabelo, jogar o futebol, eu estou me vinculando àquela pessoa, ou seja, eu estou me aprisionando a essa pessoa. E a gente, como igreja, quase não faz isso. Lá nós estudamos e passamos por inúmeras dificuldades lá. Tinha um grupo de satanistas, só jovens e adolescentes. Foi lá para a igreja. Foram à igreja e ficaram lá vários meses. E até se batizaram ainda. Aceitaram Jesus, tudo numa boa, mas uma tremenda farsa. E um dia eles pegaram um CD de um grupo de rock e havia uma música que era consagrada, mas os jovens lá não entendiam de inglês e começaram a ouvir a música. E parte da sua tradução dizia: nós somos um, nós somos um. Então, se eu dei atenção para aquela música e acabei repetindo em inglês, grande parte dos jovens saíram da igreja porque foram influenciadas e acabaram se aprisionando espiritualmente com essas pessoas, com esse camarada que tinha um segredo. E as coisas têm acontecido no mundo espiritual. Por isso que eu falo, nós estamos vivendo a era dos espíritos, a era que o Espírito Santo está se manifestando poderosamente sobre a sua igreja na face da terra. Isso acaba colhendo o agir de Deus. É o que aconteceu com o povo judeu quando saiu de Israel. Duas passagens que eu gosto sempre de falar. Quando eles se depararam com a situação do Mar Vermelho, eles falaram para Moisés: Moisés, lá no Egito nós tínhamos, preste atenção, um cemitério para ser enterrado. Veja a preocupação daquele povo, que saiu pela mão poderosa de Deus, não perdeu nada, ganharam presentes, ganharam ouro, estavam indo para a terra prometida, mas estavam preocupados com um cemitério para ser enterrado. Um cemitério. Saíram do Egito, mas estavam presos espiritual e emocionalmente ao Egito. E depois começaram a reclamar: queremos comida. Jesus desceu na forma de maná com pão para eles. Comeram, estamos enjoados, só maná, só maná, só maná. Aí Jesus desceu com carne, com as codornizes para eles comerem, mas sempre reclamando, sempre murmurando. Uma das feitas disse: agora não tem nada o que comer. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos o que comer.
machixe, piá. E aqui ninguém tem nada. Você entendeu como eles estavam aprisionados? A sua mente estava aprisionada lá no mundo. E a gente vem para a igreja, mas ainda tem muita coisa que está presa lá no mundo, que ainda não foi desligada. E não foi desligado e precisa ser tratado no aspecto espiritual e no aspecto emocional. Um outro exemplo prático que acontece, provavelmente aqueles mais idosos sempre dizem: olha, eu aprendi assim, por isso você tem que aprender desse jeito. Meu pai fazia assim, e tem que ser desse jeito. Isso se chama Síndrome de Gabriela. Você deve estar assistindo esse seriado. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, que é a síndrome de Adão e Eva, sempre arrumando justificativa para as coisas, porque está preso emocionalmente ou espiritualmente. Se um dia que vocês tiverem oportunidade, trabalhem sobre isso, sobre aprisionamento espiritual e sobre iniquidade, que é o pecado da iniquidade, o pecado que está na mente. E não fez, não praticou, mas está na mente. Isso é muito forte, muito sério. Um dia nós ministramos isso na igreja e o cidadão foi para casa, foi orar e levou mais de 2 horas se arrependendo só dos pecados malditos que ele tinha.